Olá pessoal, na aula de hoje nós estamos trazendo para vocês o cálculo de massa molecular, mas antes que a gente possa apresentar esse cálculo da massa molecular, é necessário que vocês aprendam, né, a massa atômica, da onde nós podemos retirar essa massa atômica. Então, um passo importante que vocês deverão saber, gente, que a massa atômica ela está inserida na tabela periódica através dos elementos químicos. Para isso, nós precisamos conhecer o elemento químico para a gente descobrir o cálculo da massa atômica. Eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês, né? Porém, esses exemplos já estão feitos aqui, que é para a gente identificar a massa atômica do carbono, a massa atômica do sódio e a massa atômica do oxigênio. Dica infalível, gente, para você descobrir a massa atômica do elemento químico. Lembre-se que a massa atômica do elemento químico ela vai estar sempre abaixo do símbolo. Tá aqui o símbolo do elemento químico, ó, carbono. Então a massa atômica ela vai estar localizada abaixo do símbolo. Então, em algumas tabelas periódicas pode acontecer essa variação. Mas no caso da tabela periódica que nós estamos trabalhando com vocês, ela está localizada aqui abaixo do símbolo. Então, qual é a massa atômica do carbono? É 12. Qual é a massa atômica do sódio? É 23,0, né? Ou seja, vírgula zero. Então, lembre-se que está sempre abaixo do símbolo. A massa atômica do oxigênio, qual é? 16. Então, o número que está abaixo do símbolo é a massa atômica desse elemento químico. E para isso, gente, se eu pedir para vocês identificar a massa atômica de cada elemento químico, tem um passo a passo bem fácil que a gente costuma fazer quando a gente está em sala, que é esse aqui, ó. Então, eu quero que vocês me dêem a massa do carbono. Nós sabemos que a massa do carbono ela vai ser representada pelo Uzinho de unidade que eu já expliquei para vocês, né? Então, esse U ele vai representar a unidade de massa atômica, certo? O U vai ser igual a unidade de massa atômica, porque nós estamos calculando a massa do átomo, de massa atômica. Então, eu quero que vocês identifiquem para mim a massa atômica do carbono. Primeiro passo, o que é que vocês vão fazer? Na tabela, se a massa não vier inserida no exercício ou em qualquer outro lugar, por exemplo, vocês têm que ir à tabela periódica e verificar onde está o elemento sugerido. Nesse caso aqui, a gente está pedindo a massa atômica do carbono. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Lá na tabela periódica, ela está localizada no segundo período, né? E a massa atômica do carbono, ó, eu costumo fazer isso aqui, ó. Carbono igual a 12 U, né? A massa atômica que nós estamos procurando. Então, carbono igual a 12 U, certo? Então, essa foi a massa atômica do carbono. Estou pedindo para identificar, ó, nós não estamos calculando a massa. Nós estamos identificando a massa atômica, para quando a gente for calcular a molécula, a gente saber onde encontrar essa massa, certo? O outro exemplo, vamos colocar aqui o sódio, Na, sódio. Qual é a massa atômica do sódio? Ó, simples. Vem aqui, consulta a tabela periódica. Nesse caso aqui eu já citei o exemplo. Qual é a massa atômica que está abaixo do símbolo? 23. Então nós temos 23 U, ou seja, 23 unidades de massa atômica. O outro exemplo que nós temos aqui, gente, o oxigênio. Qual é a massa atômica do oxigênio? Consulta a tabela periódica, verifica onde está localizado o oxigênio na tabela. Qual é a massa? Já citei aqui para vocês. É a massa de 16. Então, a massa atômica do oxigênio é igual a 16U, ou seja, 16 unidades de massa atômica. Professor, passe um outro exemplo aí. Mesma coisa, gente. Ó, se a gente tiver a massa atômica do... Vou pegar aqui o potássio. A massa atômica do potássio. Qual é o primeiro passo que eu devo fazer? Ir na tabela periódica. Nesse caso aqui, eu não dei a massa do potássio. Então, vou verificar na tabela periódica qual é o número que está abaixo do símbolo. Qual é o número que está abaixo do símbolo. Quando eu consultar a tabela periódica e encontrar esse número, então, o número que está abaixo do símbolo é 39
39,1, né? Então a massa atômica do potássio é 39,1, ou seja, 39 unidades de massa atômica, tá certo? Então, pessoal, a massa atômica é simples. Nós estamos identificando a massa atômica. Dentro do nosso contexto da nossa aula, porque a partir de agora nós iremos ver a massa molecular, certo? Então, para que a gente possa ver a massa molecular, é necessário a gente conhecer a massa atômica. E aí eu vou passar uma regrinha para vocês, bem prática, para que a gente possa calcular a massa molecular. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui à nossa aula. E para que a gente possa calcular a molécula, é necessário a gente identificar a massa atômica de cada elemento químico, certo? Então, nesse caso aí, já dei explanação para vocês, como a gente identifica, né, a massa atômica de cada elemento químico. E aí, gente, eu já falei para vocês, para que a gente possa ter uma molécula, nós temos a formação de 2 ou mais elementos químicos. Nesse caso aqui, nós temos o carbono e o hidrogênio. Então, nós temos uma molécula aqui. Agora, como nós iremos calcular? Para se calcular a molécula, essa molécula, nós precisamos encontrar a massa atômica de cada elemento químico que está nessa molécula. Nesse caso, nós temos o carbono e nesse caso, nós temos o hidrogênio. Primeiro passo, atenção. O que é que eu vou fazer? Descobrir a massa atômica do carbono. Segundo passo, descobrir a massa atômica do hidrogênio. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Faça o passo a passo. Coloca o carbono aqui, vai até a tabela periódica, descubra quem é a massa atômica do carbono. Então, a massa atômica do carbono é igual a 12, certo? 12,0. Atenção, quantas vezes eu estou pedindo esse carbono aqui? Isso aqui a gente vai calcular logo depois aqui, tá certo? O outro passo, o que é que nós iremos fazer? Descobrir a massa atômica do hidrogênio. Qual é a massa atômica do hidrogênio? É 1, né? Pronto. Descobrindo as massas atômicas, agora eu irei fazer o cálculo. Descobrindo as massas atômicas, agora eu irei fazer o cálculo. Esse 5, toda vida que o número estiver representado ao lado do elemento químico, significa dizer que eu irei multiplicar 5 vezes a massa do carbono. Então, carbono vale quanto? 12. Eu irei multiplicar quantas vezes essa massa? 5 vezes. Aí eu vou colocar aqui, 12 vezes 5. A massa do carbono não é 12? Quantas vezes eu estou pedindo carbono? 5. Então, 12 vezes 5, mais a massa do hidrogênio. Qual é a massa do hidrogênio? Não é 1? Então, se é 1, eu vou calcular 10, né? 10 vezes que eu estou pedindo o hidrogênio. Então, eu vou calcular 10 vezes 1, que vai dar igual a 10. Então, aqui a gente já vai direto, não é isso? Próximo passo, gente, para a gente descobrir a massa molecular. Então, o próximo passo para a gente descobrir a massa molecular, agora nós iremos calcular a massa do carbono, quantas vezes? 5 vezes, não é isso? Então, 12 vezes 5 dá igual a quanto? Vou colocar aqui ao lado, 12, vou até fazer uma setinha aqui, Nós iremos calcular essa massa aqui quantas vezes? 5 vezes, não é isso? Então, 12 vezes 5 dá igual a quanto? Igual a 60. Já está pronto aqui meu cálculo. Vocês podem fazer aí na forma de vocês. Mais quem? Mais a massa do hidrogênio. Quanto é a massa do hidrogênio? 10. Então, somando 60 mais 10, nós encontramos a massa dessa molécula. 60 mais 10 é igual a 70 unidade de massa molecular. Lembre-se que quando a gente estiver em massa atômica, nós representamos apenas pelo U. Agora, quando a gente estiver calculando a massa molecular, nós estamos fazendo unidade de massa molecular, MM, massa molecular. Então, pessoal, a dica é muito simples. A gente descobre a massa de cada um dos elementos que está na molécula, coloca do lado e depois faz a somatória, né, das massas concluídas. Uma outra molécula que nós temos aqui, é a molécula do ácido sulfúrico, né, que é H2SO4. Tabela periódica em mão. O que é que a gente vai fazer?
dadas as massas, ó, sempre faz isso. Quando você faz isso, você ganha tempo. A massa de hidrogênio é igual a quanto? Igual a 1. A massa do enxofre. Quanto é a massa do enxofre? A massa do enxofre, gente, eu vou colocar aqui, ó, tabela periódica, 32,1, certo? E o outro é o oxigênio, a massa do oxigênio. Vou colocar aqui do lado, a gente faz o cálculo aqui embaixo, certo? Então, quanto é a massa do oxigênio? É igual a 16. Encontradas as massas, agora nós vamos para o que interessa. Calcular a quantidade de vezes que cada elemento químico está pedindo na molécula. Ó, então lembre-se, toda vida que o elemento químico vem acompanhado do número, significa dizer que é a quantidade de vezes que nós iremos multiplicar essa massa, né? Nesse caso, a massa do hidrogênio é 1. Se eu estou pedindo ele 2 vezes, o hidrogênio vai ficar 2. Então, eu vou colocar aqui 2, que é a massa do hidrogênio, mais quem? Mais a massa do enxofre, que é 32,1. Professor, mas o enxofre não tem número. Gente, a dica é, se o elemento químico vem sozinho, nós não precisamos calcular a massa, apenas repetimos. Então, vamos colocar aqui a massa do enxofre, 32, né? 1. Depois, nós iremos ter o que? A massa do oxigênio. Então, presta atenção. Quantas vezes eu estou pedindo um oxigênio? 4 vezes. Então, eu vou colocar 16. Qual é a massa do oxigênio? 4. Então, aliás, qual é a massa do oxigênio? 16. Quantas vezes eu estou pedindo ele? 4. Então, 16 vezes 4. Encontra o resultado. Então, pessoal, faz o cálculozinho simples aí, 16 vezes 4, né? No meu caso aqui, a gente já está pronto. Então, 16 vezes 4 vai dar igual a 64. Como a massa do enxofre deu 32,1, eu vou arredondar para 32 para a gente não ter o quebra. Então, vai ficar 32 mais quanto? Mais 64. Agora, o outro passo, somar as massas, né? Então, a gente vai somar as massas para ver quanto é que vai dar, certo? Então, a soma das massas será a massa molecular. Por que a soma das massas? Porque nós estamos somando as massas atômicas que foram sugeridas na molécula. Então, pessoal, vamos lá calcular. Então, 2 que veio da onde? Da massa do hidrogênio. 32 que veio da onde? Da massa do enxofre. E 64 que foi da massa do oxigênio, que é 16 vezes 4. Agora, o outro passo, o que é que nós iremos fazer? Somar as massas, ó. Você pode fazer assim ou pode somar direto, você quem sabe. Vou fazer isso aqui, ó. 2 mais 32 é igual a 34, mais quanto? Mais 64, que era a massa do oxigênio, certo? Mais 64. 34 mais 64, gente, dá igual a quanto? A 98 unidades de massa molecular. Então, é simples o cálculo. Para se fazer esse cálculo, a gente precisa entender apenas a molécula. Vamos para o nosso último exemplo. Nosso último exemplo super fácil, né? Que nós temos CO2, né? A molécula CO2. Então, o primeiro passo, o que é que a gente faz? Identifica a massa do elemento. Então, aqui eu tenho carbono. Carbono vale quanto, gente? Carbono vale igual a 12, não é isso? Identifique a massa. Faça o passo a passo que é simples. Carbono igual a 12. Oxigênio vale quanto? Igual a 16. Agora vamos passo a passo. O que é que nós iremos fazer agora? Calcular a massa do carbono e do oxigênio. Falei para vocês que toda vida que o elemento está sozinho, a gente não precisa somar essa massa, a gente apenas repete. Então vamos repetir a massa do carbono. 12 mais quem? Mais 16? Não, porque o oxigênio está pedindo essa massa 2 vezes. Então, o que é que a gente faz? Calcula a massa do oxigênio 2 vezes. Então, 16 vezes 2. Então, 16 vezes 2 dá igual a 32. Agora, somando as massas, 12 mais 32 dá igual a quanto, gente? Igual a 44 unidade de massa molecular, certo?
Então, pessoal, essa foi a nossa aula, onde a gente começou identificando a massa atômica dos elementos químicos, né? Na verdade, a gente calcula, encontra essa massa para poder calcular a molécula. E depois é só seguir o passo a passo, né? Quando a gente encontra a massa de cada elemento químico, e depois nós seguimos o passo a passo para calcular a molécula, tá certo? Então essa foi a nossa aula de química, identificando a massa atômica para poder calcular a massa molecular, de forma bem simples, para que vocês possam entender e não ter tanta dificuldade no aprendizado do cálculo de massa molecular